Olá pessoal, vamos para a segunda parte da estatística. Eu dividi a segunda parte em 4 aulas e nessa primeira aula eu vou explicar para você a média geométrica e a média harmônica. Mas antes eu preparei aqui um slide para explicar para você as medidas da estatística. Não estão todas as medidas aqui, estão aquelas que eu julgo as principais que você precisa aprender, né? Tem outras que a gente estuda na estatística superior, na estatística avançada. Mas aquelas que o vestibular geralmente cobra são essas aqui: medidas de tendência central ou medidas de centralidade. São os 3 M's da estatística, vão aparecer aqui agora: médias, moda e mediana. Então, nós já estudamos a média aritmética, a moda e a mediana. Eu vou explicar para você nessa aula a média geométrica e a média harmônica. As medidas de dispersão ou medidas de variabilidade são a variância e o desvio padrão. Tem outras também, tem a amplitude, tem o desvio médio e tem outras medidas que eu não coloquei aqui, né? Mas essas são as principais, são as que te dão uma boa noção do que a estatística faz e o que a estatística calcula, ok? Então saiba esse slide aqui, te ajuda bastante na hora de interpretar os problemas, principalmente na hora de interpretar os problemas teóricos de desvio padrão. A gente vai fazer exercício disso na aula 4, ok? A desigualdade das médias vale sempre, então tenha sempre na cabeça isso daqui. A média aritmética é sempre maior do que ou igual à média geométrica, que é sempre, por sua vez, maior do que ou igual à média harmônica. Então, isso aqui você precisa conhecer. Eu gosto sempre de separar essa desigualdade dessa forma aqui, ó. Quando todos os elementos são iguais, então vale a igualdade. Por exemplo, qual é a média entre 10, 10 e 10? Ora, não importa se é a média aritmética, média geométrica ou média harmônica. Eu nem ensinei você a calcular ainda média geométrica e média harmônica, mas com certeza todas as médias vão ser iguais a 10, porque todos os elementos são iguais. Qual é a média, por exemplo, entre 30, 30, 30, 30 e 30? Eu nem perguntei qual é a média que eu quero, porque não importa. Qualquer média que eu perguntar para você vai ser igual a 30, porque todos os elementos são iguais. Então, se todos os elementos forem iguais, eu não preciso perguntar que tipo de média eu quero, porque sempre elas vão ser iguais. A média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Agora, se pelo menos um elemento for diferente, aí tem sentido a desigualdade, né? Quer dizer, qual é a média entre 10, 10, 10 e 15? Bom, aí eu preciso calcular. Eu sei que quando eu calcular vai acontecer isso aqui. A média aritmética vai ser maior do que ou igual à média geométrica, que vai ser maior do que ou igual à média harmônica, né? Quando eu calcular, eu sei que vai valer essa desigualdade aqui. Basta ter um elemento diferente, pode ser todos diferentes, não tem problema. Mas se tiver pelo menos um diferente, já vale a desigualdade, ok? Então só vai valer a igualdade se todos eles forem iguais. É a mesma, o que está escrito aqui nesse slide é a mesma coisa que está escrito no slide anterior, né? Só que aqui eu separei quando que vale cada um dos casos. Então esse slide aqui é bem mais completo do que o anterior. Saiba, esse aqui também é importante. Bom, vamos ver então como é que calcula cada uma das médias. A média geométrica, essa é a expressão para calcular a média geométrica. Eu vou representar dessa forma aqui. A média geométrica vai ser um radical. Esse n aqui representa a quantidade de elementos. Então, se tiver 3 elementos, vai ser uma raiz cúbica. Se tiver 5 elementos, vai ser uma raiz quinta. E você não vai somar os elementos como você está acostumado a fazer na média aritmética. Você vai multiplicar os elementos.
Então, por exemplo, vamos calcular a média geométrica entre os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Qual que é a média geométrica entre os elementos 1, 2, 3, 4 e 5? Eu não vou somar, eu vou multiplicar os 5 elementos e eu não vou dividir por 5, como a gente está acostumado a fazer na média aritmética. Eu vou extrair a raiz quinta. Então, para extrair a raiz quinta, nós precisamos de uma calculadora científica, né? Ainda mais quando a raiz quinta não é exata. Então, aqui está a minha calculadora científica. Eu vou fazer aqui 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. É a mesma coisa que 5 fatorial. Isso vai dar 120. Aí, para extrair a raiz quinta, depende da calculadora científica que você está usando, né? Aqui eu vou usar a segunda função e nós temos aqui um botão que extrai a raiz, o x aqui representa o 120. Aí eu vou apertar esse botão e vou colocar o 5 para representar o y. Pronto. Eu vou extrair a raiz quinta de 120. Isso aqui vai dar 2,605 e assim por diante. Essa é a média geométrica, essa é a maneira que você calcula a média geométrica. Deixa eu apagar aqui para ensinar você a média harmônica. A média harmônica tem a expressão um pouquinho mais complicada. Você vai ter a quantidade de elementos no numerador e o denominador você tem a soma dos inversos. Como assim a soma dos inversos? Então vamos fazer a média harmônica entre 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ok, então você vai calcular o inverso de cada um desses elementos. Como assim o inverso? O inverso é isso aqui, ó. 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e 1 sobre 5. Você vai somar todos esses inversos, ok? E depois que você somar todos esses inversos, esse resultado vai ser o denominador da quantidade. Nesse caso aqui, a quantidade é 5, porque nós temos 5 elementos. Na calculadora científica, nós também podemos fazer essa conta. Nós temos um botão aqui que representa os inversos, olha só. Então eu faria assim: 5 dividido, abre parênteses. Agora eu vou colocar cada um dos inversos. Ó. O inverso de 1, eu vou colocar 1 inverso, mais. Agora o inverso de 2, 2 inverso, mais. O inverso de 3, 3 inverso, mais. O inverso de 4 e depois o inverso de 5, mais o inverso de 5. Fecha parênteses, pode ver que a expressão ficou aqui exatamente o que está escrito aqui em cima, é exatamente o que está aqui. Se eu apertar o sinal de igual, então fica 2,189. Essa é a média harmônica. Eu tenho dois exemplos aqui que eu vou passar bem rápido por eles, porque eu quero que você aprenda também a calcular isso aqui na mão, né? Fazendo as contas na mão sem a calculadora. Então, qual que é a média geométrica entre 4, 6 e 9? Para fazer essa conta, essa é a expressão, eu vou fazer uma raiz cúbica. Raiz cúbica entre a multiplicação dos três elementos, 4, 6 e 9. Para fazer essa conta, é claro que você pode fazer 4 vezes 6 vezes 9, mas a gente pode fazer de uma maneira mais inteligente. 4 é 2 vezes 2, 6 é 2 vezes 3 e 9 é 3 vezes 3. Então, quando você for fazer a média geométrica, tente trabalhar com as propriedades de radical que você já aprendeu. Eu tenho aqui 2 ao cubo, 3 ao cubo, e agora nós podemos separar a raiz cúbica de cada um dos elementos, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, então nós conseguimos calcular a média geométrica. A média geométrica entre 4, 6 e 9 é igual a 6. Agora, para calcular a média harmônica, a gente tem que fazer essa expressão no numerador você coloca a quantidade, vai ser 3,
E aí você faz o inverso de cada um dos números. O inverso de 4, o inverso de 6 e o inverso de 9. Bom, aí temos que fazer o mínimo múltiplo comum, porque é uma soma de frações, né? O MMC entre 4, 6 e 9 é 72. E agora divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então a gente vai encontrar 18 mais 12 mais 8. Dessa forma, a gente vai ficar com 3 vezes 72 sobre 38. A conta que eu fiz aqui foi: mantém a primeira fração, eu mantive o 3, multiplica pela inversa da segunda fração. A inversa da segunda fração é 72 sobre 38. Pode ver que a segunda fração aqui fica 38 sobre 72. Nós multiplicamos pela inversa da segunda. E aí você finge que tem um 1 aqui no denominador do 3 e faz a multiplicação. Isso vai dar 216 sobre 38. Simplificando, você encontra 108 sobre 19.